Bom sábado para todos, meus queridos irmãos. Estamos aqui felizes porque desfrutamos do santo dia do Senhor para a nossa santificação. E nós estamos desejosos de que esta santificação se cumpra em nós. Cristo é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, a iluminação de Cristo nesse santo dia de sábado pode transformar a nossa vida nos hábitos que nós temos de todo sábado, dedicarmos todo esse tempo do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, essas horas serem separadas, serem santas ao Senhor, com nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de nos relacionarmos. Temos que cuidar das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Assim como por meio de Cristo, todo ser humano tem vida, também por meio dele, cada alma recebe algum raio de luz divina. Então, aqueles que procurarem conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque todos ouviram falar, os muçulmanos que moram perto da onde Jesus viveu, como a China, Coreia, hoje está globalizado as informações. Existe essa guerra de Israel contra os islâmicos, e essa história está se propagando, e todos estão tendo oportunidades de conhecer. Jesus se manifestou dentro dessa janela que não entra o cristianismo, se manifestou a muitos que não têm a semente da rebelião e que tem aquele coração inclinado para obedecer, para ser bom, para ser amáveis. E Jesus se manifestou nesse povo. Nós vimos de 2015 para cá muitas cenas de muçulmanos se convertendo a Jesus Cristo, dizendo que teve um encontro com Jesus, teve uma relação com Jesus, que Jesus se manifestou em visão, se manifestou em sonhos, e eles decidiram seguir a vida de Jesus e foram levados para as praias, para lugares de execução, e ali foram executados, porque a Constituição Islâmica não aceitam a liberdade de uma pessoa aceitar viver a vida de Jesus Cristo. Tinham o exemplo desses que foram mortos. Viram o semblante deles ao morrerem naquela paz de Jesus, mas eram duros de coração e executaram tantos que tiveram um encontro direto com Jesus, por intermédio de visões, de sonhos. E eu vejo nessa situação dessa guerra, eu estou vendo o juízo de Deus pesando sobre eles pela mão de Israel. Em Ezequiel, em Isaías, fala que Samuel também, no exemplo de Saul, quando ia executar o juízo de Deus, Deus falava: extermina tudo. O limite do pecado já chegou ao seu nível máximo. E não deu ouvido às nações. É criança, é velho, executa. É a justiça de Deus. Então, quem sou eu para ficar como muitos
pelo mundo, fazendo passeatas, dizendo das atrocidades que Israel está fazendo, se é que é Deus que pode estar sendo usado esse povo para castigar pelos pecados que cometeram, e com essa guerra, quantos que vão se voltar para Deus e vão procurar conhecer a vida de Jesus Cristo? Como o povo de Israel é democrático e aceita o cristianismo, a liberdade religiosa, buscar conhecer esse Jesus que eles crucificaram e se arrependerem, e como fala em Romanos, assim como Deus foi poderoso para despertar no mundo ocidental o cristianismo, para poder espalhar esse evangelho pelo mundo, também Deus é poderoso para retornar o seu povo para o verdadeiro Deus que enviou o seu Filho. Porque se não aceitar o Filho, automaticamente vai estar se divorciando do Pai. E Deus quer salvá-los, porque eles são o povo que Deus escolheu no início para trazer essas boas novas para nós que somos gentios. Que Deus possa ajudar esse povo a refletirem no que fizeram no passado com o Filho de Deus e retornem aceitando Cristo como Salvador do mundo e Salvador deles. E assim Deus pode terminar essa obra e esse Evangelho ser conhecido em todo o mundo para que todos tomem sua decisão. Então, Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Assim como por meio de Cristo, todo não exclui nenhum, todo ser humano tem vida, porque aquele que não aceita a Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não tem vida. E aceitar o Filho de Deus é procurar conhecer e viver a obra, viver a vida que Jesus viveu, para poder estar em harmonia com o céu e poder se salvar. Porque a educação e a redenção é uma. A educação que nós devemos ter deve ser direcionada a nos trazer novamente a imagem e a semelhança do Altíssimo e viver o seu caráter que está dentro de uma arca de ouro, representando que o mais precioso para o homem deveria ser o caráter de Deus. Então, existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual. Por isso que a educação do intelecto e a educação espiritual deve ser uma. Mas contra este princípio há um poder contendor, antagônico, que luta para nos trazer a rebelião contra a lei de Deus, porque ela, a maioria das vezes, contraria os nossos desejos da carne. O resultado de comer do que é proibido, do que Deus falou que não deve comer, trouxe o mal para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Assim, hoje, o que nós nos alimentamos afeta diretamente a mente. Nós ficamos com a mente embotada e nós não conseguimos discernir as coisas espirituais e não temos forças para vencer as provas e as tentações. Por isso, nós devemos nos educar na parte
do corpo, da saúde do corpo. Porque a saúde do corpo está muito ligada, está interligada ao nosso subconsciente, nosso consciente, e nós não devemos ter a nossa mente embotada para não discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o resultado de comer coisas que vão embotar a nossa mente nos leva a ceder para o mal. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem o auxílio de Deus, não poderá ele resistir. Para opor resistência a esta força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como o único digno, como no fundo da minha alma eu vejo as obras de Jesus e vejo que são obras justas e que eu sinto desejo de ser justo, mas se eu não seguir os conselhos de Deus em relação à alimentação, eu não conseguirei ter força espiritual para vencer as tentações que o maligno traz para cada um de nós. Não pode encontrar auxílio senão em um poder que vem do alto. Esse poder que vem do alto foi Cristo, o Filho de Deus, que veio e nos mostrou como nós deveríamos nos comportar. É o padrão de justiça, é o padrão de vida. Jesus viveu o amor e a lei de Deus resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Primeira tábua, 4 mandamentos. Segunda tábua, 6 mandamentos. Se eu transgredir em um só ponto, eu não tenho moral para dizer que eu tenho amor, que eu vivo o amor, porque eu transgredi um só dos mandamentos, eu transgredi um ponto, e quando se trata dos mandamentos de Deus, que eu transgrido num ponto, nas pequenas coisas, eu vou também transgredir nas coisas maiores, nas coisas grandes. A cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Em todo esforço educativo, não deveria esta cooperação ser o mais alto objetivo? Se eu necessito, para me salvar, ter o caráter de Cristo, eu preciso me educar, eu preciso me converter, eu preciso ter um nível espiritual mais alto, eu não deveria direcionar a minha educação dando prioridade os meus mestres serem espirituais? Ou eu vou atrás de mestres que não são espirituais para que eu venha me desviar e perder a minha oportunidade de ter vida, de ter a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus? O homem, ele pode caminhar para ter a imagem da besta? Ou o homem, nessa última geração, ele pode encaminhar-se para ter a imagem e a semelhança de Deus? No Apocalipse apresenta os dois lados. Aqueles que cedem aos conselhos que Deus dá nas suas licenciosidades para fazer as pequenas coisas que sabem que não deveria fazer, ele está caminhando para fazer as coisas contrárias à lei de Deus, que são maiores. E ao final, eles vão estar na imagem da besta. E aqueles que seguem os conselhos de Deus, eles vão estar desenvolvendo a imagem e a semelhança do Altíssimo. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente hábeis contabilistas,
destros artistas, prósperos homens de negócio. A sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade e pureza, princípios que eles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Quando ele não segue os conselhos de Deus, não se esforça em se envolver somente nas coisas espirituais e vai buscar educação fora das espiritualidades, ele vai ser educado automaticamente com o sistema do mundo para ser um adorador da besta. E todos, como fala lá em Apocalipse 13, versículo 8, todos que não se renderem a esse Espírito que Deus quer nos conceder, se esforçando para tirar as manchas das suas vestes, eles vão, nessa última investida de Satanás, ser um aliado à besta do Apocalipse. Vai estar em conformidade com as leis, com as normas que estão contrárias às leis de Deus, que os poderes dessa terra vão legislar para imprensar aqueles que colocam a lei de Deus em primeiro lugar. Aqueles que se prepararem, que estiverem seguindo os conselhos de Deus, eles vão resistir e vão cada vez mais se assemelhar a Cristo, que vai caminhar como um cordeiro para a morte e não vai ter temor, não vai ter medo, porque Deus estará com eles, como Deus esteve com Jesus. Deus estar comigo não quer dizer que você vai estar sendo livrado de uma coisa e de outra. Deus está comigo, Ele vai me dar força e poder para que eu enfrente as situações e seja vencedor. Este princípio se torna um poder vivo para moldar o caráter, mediante a familiarização da alma com Cristo, mediante a aceitação de sua sabedoria como guia, seu poder como força para o coração da vida. Se eu quero ter vida, eu devo seguir fielmente os conselhos de Deus. Efetuada esta união com os poderes celestiais, buscando educação aonde os mestres, os professores são espirituais, não são aprovados por currículos de doutores e de mestres, mas pela sua espiritualidade, terá o seu alcance o poder de realizar por si mesmos os seus mais nobres ideais. Pertence-lhe as oportunidades de obter a mais elevada educação para os fins da vida neste mundo. E no preparo ganho aqui, na terra, em meio a essa escuridão de trevas, de pecado. Ele se está iniciando naquele curso que abrange a eternidade. Então, meus queridos irmãos, eu procurar, nessas últimas horas da história, educação secular, querer ser engenheiro, querer ser médico, sendo educados por espíritas, sendo educados por agentes de Satanás,
sendo educado por pessoas mundanas, homossexuais. Que caráter que eu, contemplando um mestre que está me dando aula, eu vou ter? Há uma lei, que ao contemplar nós somos transformados. E não está em hora de nós brincarmos com a nossa salvação. Estamos no final da história. E aqueles que não seguirem o conselho, este livro se chama Educação. Aqueles que não querem se redimir, não necessitam conhecer esse livro Educação, porque a redenção é a educação que nós devemos ter. Devemos nos voltar para as coisas espirituais. Não vamos conjecturar, trazer conjecturas que são apoiadas por doutores e mestres e pastores que não compreendem, porque não estudam e não buscam o discernimento espiritual. Não adianta nós querermos ser elevados no intelecto, em conhecimento e culturas, em geografias, em profissões que no céu não vai haver, porque nós estamos nas últimas horas. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Os grandes princípios de educação são imutáveis. Os grandes princípios da educação são imutáveis, não são para mudar. E Deus nos coloca o alto sentido da obra da educação, que é a mesma da redenção. Porque a obra de educação e a obra da redenção é uma só. Pois na educação, como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está toda a plenitude nele habitada. Toda a plenitude da educação nós encontramos no maior mestre que já existiu, que foi Jesus. E quem deu a primeira educação para Jesus? E quem, na sua infância, na sua adolescência, foi o professor de Jesus? O anjo falou para Zacarias e para Isabel, mãe de João Batista, que se ele fosse colocado nas escolas dos rabinos, nas escolas dos mestres humanos, e olha que aquele povo era o povo escolhido de Deus, se fosse colocado nas escolas dos rabinos, ele iria se incapacitar para a sua obra que tinha que fazer para o Messias. E hoje nós esperamos também o Messias, esperamos também Jesus voltar. E Malaquias fala que nós somos o terceiro Elias que vamos levar essa mensagem. Se eu procuro a educação secular, é porque eu estou querendo me incapacitar para este trabalho. É uma lógica. Se está escrito que para João Batista ele não poderia entrar nas escolas, nas faculdades, para fazer os doutorados e os mestrados, porque ele iria se incapacitar para a obra de preparação para um povo, para aguardar o Messias.
E eu sou o terceiro Elias, que tem o mesmo espírito que João Batista teve. E eu procuro as faculdades, procurar êmbrios, o NASP. Eu estarei incapacitando-me para a obra que eu tenho que fazer. É uma lógica. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a compreenderem que se nós somos os terceiro Elias, devemos sair fora dos ensinos seculares, porque o sistema da besta englobou o sistema de educação, para que nós fôssemos despreparados para o serviço da pregação para esta última geração. Que Deus possa nos ajudar, que possamos espiritualmente compreender, porque quem não estiver no espírito não vai compreender, vai acusar e vai se levantar contra os servos de Deus. Que nós não possamos ser esses. É minha oração para cada um dos irmãos. Amém.